Boa noite a todos, né, e a doutora que deve estar assistindo esse vídeo. Eu vim apresentar então um pouquinho sobre a socialização, né, que a gente fez dentro de imersão profissional, carreira e sucesso com a doutora Raquel de Fátima Alves, né. Os acadêmicos que desenvolveram esse trabalho foi o Anderson Andrade, o Juliano Alves, o Cauã Menezes, o Leandro dos Santos, né, e eu, Naeli Cezibra. Então vamos lá, iniciando, né, por missão, né, que é assegurar que os produtos e serviços sejam entregues, né, conforme as expectativas dos clientes, tá? Visão, entender e atender, né, exceder as necessidades dos clientes existentes, né, e futuros, excedendo também as suas expectativas. Bom, falando um pouquinho então sobre os valores, ética e respeito, né, então respeitar as regras sempre, com transparência e respeito, né, ao lidar com os funcionários e parceiros da empresa. Dedicação, persistência e resiliência, então não basta ter somente o conhecimento, né, e os recursos disponíveis para alcançar esses resultados, então é preciso ter a dedicação, a persistência e a resiliência, né, a gente precisa persistir porque muitas das vezes os resultados não são positivos e é assim que a gente planeja uma melhoria contínua. Valorização do conhecimento, então, não basta saber de fato, né? É preciso saber fazer, ou seja, a gente valoriza o conhecimento como forma de inspirar, né? E aproximar as pessoas. Atitude do dono, então pensamos e agimos, né? Como donos no negócio, então a gente tem a autonomia, né? Para tomar decisões. Simplicidade e colaboração, tá? Então, trabalhamos todos como um time, com um diálogo aberto e direto. Foco em resultado, então a gente trabalha de maneira mais produtiva e eficiente, sabendo exatamente, né, o que precisa ser feito para alcançar os objetivos, né, e não se deter diante das dificuldades, né, porque é normal, né, durante um processo de construção, né, de um negócio. E somos persistentes, né? Aprendemos com os erros e estamos sempre em busca da própria melhoria contínua. E, de fato, a melhoria contínua, né? Então, acompanhamos e antecipamos os avanços, que é uma maneira, então, de assegurar, né, o futuro da organização e encontrar novas oportunidades, né, de negócio dentro do mercado. Agora eu vou estar explicando um pouquinho, então, a respeito da estrutura do nosso mapa conceitual. Bom, o mapa conceitual, então, ele foi dividido em 4 eixos, sendo o eixo principal, onde a gente colocou a imagem, né, que referencia a profissão, ou seja, que para nós, né, representa a profissão escolhida. No próximo slide estarei explicando com mais detalhes a respeito. Após o eixo principal, nós temos 3 eixos, tá? Sendo o primeiro eixo, então, onde a gente de fato decidiu colocar a profissão que o grupo escolheu, tá? Que foi especialista de controle de qualidade e associado também das áreas de atuação, né? Onde esse profissional pode estar atuando, qual o ramo, né, que ele pode estar atuando dentro dessa profissão. A gente optou então por aprofundar os conhecimentos dentro da área da siderurgia, tá? Foi um interesse em comum do grupo. Inclusive, eu sou quem trabalha na área da siderurgia. O pessoal ficou bem interessado, eu achei legal, né, trazer a proposta para o trabalho também. E de fato o pessoal foi a fundo e hoje assim já criaram uma dominação assim do fato, conhecimento básico, né, mas do que de fato um especialista de controle de qualidade, né, faz dentro do ramo da siderurgia. Bom, consequentemente, né, a gente tinha outras 2 opções, tá, pra gente estar colocando, né, para esse profissional estar atuando. Então a gente colocou a indústria metalúrgica, que é bem parecida, similar, né, à indústria siderúrgica, e depois tem a indústria do varejo, que é a indústria que de fato produz bolsas, sapatos, enfim, produz produtos, né, para consumo próprio do indivíduo. Bom, seguindo então do primeiro eixo, nós temos o segundo eixo, onde a gente destacou competências e habilidades que esse profissional ele deve ter ou desenvolver, né, ao longo da sua carreira profissional. E o terceiro e último eixo, então, nós colocamos as perspectivas futuras, tanto falando dentro da profissão, ou seja, o desenvolvimento de projetos para a melhoria contínua do processo, quanto também
futuras profissões, tá? Futuros cargos que esses profissionais podem estar ocupando, né, as próximas cadeiras dentro de uma empresa, tá? Bom, agora então falando um pouquinho sobre o eixo principal, de fato, né, que é o eixo que referencia a imagem, representa a imagem, né, que nós escolhemos sobre a profissão. Ela representa muito a parceria que há entre os negócios, né, e que está muito relacionada à profissão de especialista de controle de qualidade, tá? O especialista de controle de qualidade, dentro da usina siderúrgica, ele vai atuar dentro da gestão da qualidade. E ele é responsável por garantir, né, a qualidade do produto que vai ser vendido e posteriormente vai ser consumido pelo cliente, né, ou melhor, o parceiro de negócio. E aí começa a se formar, né, um elo de confiança que mantém, né, ambos os negócios em pleno funcionamento, tá? O que acontece? O especialista de controle de qualidade, ele não vai só estar atuando garantindo a qualidade do produto final, mas durante o processo todo que esse material vai passar. Dentro da usina siderúrgica são divididas em vários setores, assim como qualquer outra indústria, né? Mas por trabalhar e ter a gente é dividido em 4 setores. Em cada setor, né, o especialista ele passa para estar garantindo a qualidade para a próxima etapa, né, e a gente poder estar realmente captando, né, algum desvio, alguma falha de qualidade antes mesmo, né, de chegar lá a um produto final e a gente gerar alguma perda, né, porque todo o processo que o produto passa, ele agrega valor, né. Então, quanto mais rápido a gente evidenciar e não entregar para o cliente e ao mesmo tempo a gente mesmo não agregar tanto valor a esse produto, ou seja, fazer com que ele passe por todas as linhas do processo, é só benefício. Bom, e como que a gente cria, né, esse elo, né, de confiança, essa parceria, né, com os clientes? Acontece que o especialista ele é responsável por receber os feedbacks dos clientes, tá? Então, de certa forma, o cliente, ao longo de um certo período, ele faz visitas, né, na indústria e traz os feedbacks do que para ele poderia melhorar dentro do produto dele ou até mesmo dentro da empresa, para que a empresa possa evoluir, né, o seu produto, não só em qualidade, mas enfim, em processos também, dando feedback exclusivo de máquinas mais tecnológicas, né, o que pode aumentar a produtividade da empresa, e aí como é que a gente nota a parceria. Além do mais, o especialista também é responsável por ir conhecer o processo do cliente, para que ambos entendam que a garantia de qualidade do produto tem que ser de fato bem observada, tá? Então é aí que a gente começa de fato, né, a ter um relacionamento com o cliente e que ele reflete diretamente na percepção que o consumidor terá do seu negócio. Bom, é muito mais então sobre fazer o negócio dos nossos clientes prosperar junto com o nosso, tá? Vai estar aparecendo aqui, né, o slide referente então ao primeiro eixo, né, que é a área de atuação que a gente escolheu, a profissão e a área de atuação. Então a gente escolheu o especialista de controle de qualidade, tá? Que pode estar atuando em 3 ramos que a gente elencou aqui, tá? Que é a indústria siderúrgica, que é onde a gente foi aprofundar os nossos conhecimentos, entender de fato o que acontece na realidade desses profissionais. Indústria metalúrgica, que é bem similar, né? A questão é que a indústria siderúrgica produz o aço, né? E a metalúrgica, ela trabalha, né, com o manuseio do aço já produzido pela siderurgia. E depois a indústria de varejo, né? Que é a indústria que produz sapatos, produz bolsas, né? Que traz o benefício, né, de fato, pro indivíduo, como eu já havia comentado anteriormente. Bom, então a gestão da qualidade, né, é a área que estimula, né, que a liderança e também os colaboradores, né, buscarem um aprimoramento contínuo, fazendo com que o empreendimento melhore seu desempenho e se mantenha numa linha de consolidação no mercado, tá? Além disso, é também uma ferramenta muito poderosa, né, para identificar as necessidades dos clientes, tá? Então, por isso que a gente optou por uma especialidade dentro da gestão da qualidade, né? Porque quando a gente vai desenvolver um produto, a gente quer desenvolver um produto que atenda o nosso consumidor, né? E que a gente mantenha aquele
negócio, né, a compra, né, desse material sempre ativo no mercado. É assim que a gente mantém, né, de fato, um negócio funcional, né, digamos assim. Bom, o motivo da escolha da profissão de especialista de controle de qualidade também foi porque ambos os integrantes do grupo, né, trabalham com processos produtivos em ambas as empresas. Aqui eu coloquei indústria metalúrgica, indústria de varejo, que tem integrantes do grupo que trabalham, né, nessas indústrias. Então eles conhecem um pouquinho sobre a gestão de qualidade dentro desse ramo deles, tá? Independentemente do ramo, né, que se tem profissionais que atuam em prol da qualidade e alavancando assim o negócio, então, tá? Bom, falando um pouquinho então sobre os segundo eixos, né, que são competências e habilidades. Bom, a gente elencou aqui muitos, inclusive, né, mas que é o foco, o pensamento sistemático, o perfil integrador, né, a visão estratégica, a liderança, a gestão de tempo, que hoje é muito importante, né? Tempo não é só dinheiro, né? Tempo outros projetos que tu consegue estar desenvolvendo, não de fato lucrativo para o processo, mas que agrega muito valor, né, àqueles envolvidos ali que estão de frente, né, executando. Pensamento analítico, comunicação ativa, conhecimento técnico, que é muito importante, habilidades interpessoais. Então, quando a gente está numa posição de especialista, né, principalmente controle de qualidade, a gente tem que saber se relacionar com as pessoas. Uma, porque é um cargo de liderança, né, um cargo de confiança que a empresa está te colocando, né, e outra, justamente porque tu vai lidar com diferentes tipos de pessoas. Tu vai lidar com outros empreendedores, que são os nossos clientes. Então, saber lidar com as pessoas, saber conversar e também elencar com quem tu está conversando, no sentido de ser mais didático com alguém que é mais receptivo, ser mais técnico com, de fato, algum cliente que venha conhecer o processo, né, conhecer a área. E também, né, a habilidade e competência de negociação e persuasão, tá? Isso é um ponto muito importante dentro dessas competências e habilidades, porque quando gera-se um problema, quem vai resolver é o próprio especialista de controle de qualidade, tá? Ele quem vai tratar diretamente com o cliente, ele que vai ver o que precisa melhorar, não só o que precisa melhorar no processo, mas também entender, né, a visão do cliente e propor melhoria para que isso não aconteça mais e que a gente mantenha aquela parceria de negócio, né, entre nossa empresa e o cliente. Então, saber negociar, né, ter essa persuasão, né, que muitas vezes de fora de negócio, né, é vista como algo negativo, mas que dentro, quando a gente fala em mercado de trabalho, é muito importante, principalmente para um especialista, né, que está lidando em manter aquele cliente, né, ativo, em vender aquele produto e manter a sua empresa, é muito importante. Então, a fim de compreender, né, quais as competências e habilidades que seriam essenciais, né, para a profissão de especialista de controle de qualidade, foram realizadas então pesquisas de campo, ou seja, a gente conversou de fato com especialistas que atuam dentro da área siderúrgica e que atuam dentro dos outros ramos que a gente elencou ali, para saber assim qual que seria de fato a realidade que eles estariam presenciando dentro dessa profissão, tá? A proposta foi realmente de realizar a pesquisa de campo, além da bibliográfica, né, para de fato a gente associar, né, e criar uma maior conexão com a profissão e compreender então a realidade de fato da profissão dentro do mercado de trabalho, né, e dentro das empresas na quais os integrantes do grupo atuam. Então, para falar um pouquinho sobre o ramo de indústria siderúrgica, eu fui atrás da especialista hoje que atua, uma das, né, porque a gente tem algumas, mas que atua dentro da gestão da qualidade. Fiz uma breve entrevista com ela, digamos assim, uma conversa bem espontânea, onde ela me passou alguns pontos que para ela seriam cruciais, inclusive foi os que eu trouxe aqui hoje dentro dessa apresentação. Eu vou falar então um pouquinho sobre o terceiro eixo, tá? Que é as perspectivas futuras. Como havia comentado lá no início, né? A gente resolveu separar então
em duas partes, uma que fala muito sobre, de fato, o que o especialista pode estar desenvolvendo de melhoria contínua para o processo dentro da indústria de siderurgia, né, que é a fabricação do aço, tanto quanto futuros cargos, né, que esse profissional ele pode estar alcançando, né, durante a sua jornada dentro de uma empresa. Bom, desenvolver estratégias de matéria alternativa é um dos projetos, né, uma melhoria que o profissional especialista pode estar incluindo, por dois motivos, tá? Hoje, o aço produzido no exterior, ele tá muito mais barato do que o aço produzido no Brasil, o que isso faz com que o valor da sucata que nós, brasileiros, compramos para produzir o aço, tá muito valorizado. Então, a gente acaba já tendo uma dificuldade para encontrar sucatas mais baratas no mercado por conta disso. E o segundo ponto, então, é justamente pela queda que a gente teve na compra de automóveis dentro do Brasil. Muito disso, né, se obteve por conta da política, né, da mudança que a gente teve governamental. Além disso, também tem influência de guerras que estão acontecendo em outros países do mundo, tá? Mas o especialista poder desenvolver um projeto que traga, de fato, a matéria-prima alternativa, ou seja, não mais a matéria-prima convencional que a gente está usando, ela não vai deixar de ser sucata, tá? Mas ela vai deixar de ser uma sucata nobre, digamos assim, para ser uma sucata não ruim, mas que a gente compre por um valor aquisitivo muito mais proveitoso, tá? Hoje, de fato, a compra acontece, né, com a ida do comprador até o pátio do sucateiro, né? E, porém, essa forma convencional teria que ser mudada, né, com um projeto que seria desenvolvido por esse especialista, né? Talvez compra de sucata em leilão, alguma coisa nesse sentido, assim. Bom, desenvolver projeto com o intuito de minimizar os impactos por composição química fora do especificado. Então, isso vem muito também do projeto, né, que eu citei anteriormente, que é a alternativa de matéria-prima. Por quê? Se a gente mexe muito na sucata que a gente recebe, se a sucata ela passa a vir com mais impureza que a terra, ou ela passa a vir com mais materiais não ferrosos, que é o que a gente não consome para a produção do aço especial, que é o cobre, o alumínio, o inox ainda vai, mas vai uma quantidade muito pouca. A gente começa a alterar a composição química, né, do aço, da qualidade de aço que a gente está produzindo. Cada cliente tem especificado uma qualidade, dentro dessa qualidade, então, a gente tem as faixas de tolerância de composição química. E se a gente começa a mudar muito a sucata, a gente muda a composição química. E aí são adicionadas muitas ligas, são adicionados outros materiais mais naturais, que também tem um valor aquisitivo muito alto, para tentar enquadrar, né, classificar de novo, né, essa qualidade dentro do especificado do cliente, tá? Então, talvez o fato de desenvolver matéria-prima alternativa desencadeie também uma composição química fora do especificado, mas se o especialista de controle de qualidade for atuante, né, no sentido de propor mudanças, né, não na qualidade em si, mas trazer propostas que talvez aumentem o consumo dessa matéria-prima alternativa e diminua o consumo das sucatas que hoje a gente costuma receber, a gente consegue ter uma melhoria no mercado de compra de sucata. Então é nesse sentido. E depois, né, elencamos ali as três posições, né, possíveis três posições que esse especialista pode estar assumindo dentro da empresa futuramente, que é o gerente de controle de qualidade, o auditor de controle de qualidade e o consultor de qualidade. Bom, dentro dessas responsabilidades do especialista de controle de qualidade, então, está monitorar, inspecionar e propor medidas para corrigir, né, ou melhorar os processos e produtos finais de uma empresa para atender aos padrões de qualidade estabelecidos. Pensando no que foi exposto acima, então, né, as principais perspectivas futuras levantadas foram o desenvolvimento de grandes projetos, né, que eu acabei citando ali,
visando resultados lucrativos para a empresa, tá? Esse sentido é mais realmente de fluir, né, o negócio da empresa e alterar o número de resultados que a gente está tendo no momento, né, com essa baixa de tanto de produção de automóveis, quanto, né, esses problemas que a gente está enfrentando com a sucata convencional, que a gente, no atual cenário, a gente estaria consumindo, né, num cenário propício. Bom, aqui então eu vou deixar, tá, o slide com as referências bibliográficas que a gente usou. Além do mais, fizemos então a pesquisa de campo, tá? Achei importante a gente trazer a evidência, né? Então foi um método de coleta de informações, né, que eu havia comentado anteriormente, que foi a conversação, então, com os especialistas de controle de qualidade das empresas, né, onde boa parte dos integrantes, né, do grupo puderam fazer. E o foco foi, de fato, compreender, né, quais as competências e habilidades que a profissão exige, além do mais, entender um pouquinho mais sobre a profissão escolhida, né, pelo grupo. Então é isso, muito obrigada.